Vamos lá? Vamos fazer uma breve reflexão. Nós estamos estudando, nesse mês de dezembro, uma nova série de estudos, chamada Ele Mudou a História, e continua mudando. O Senhor Jesus mudou a história e continua mudando. O tema de hoje é esse, o Salvador prometido. Semana passada a gente conversou sobre o Salvador necessário e hoje a gente quer falar de um Salvador prometido. Para isso, eu queria, antes de qualquer coisa, eu sei que parece muita informação, mas não é não. Dá para você entender bem o que está lá. Mas antes da gente olhar lá, vamos ler comigo aqui? Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Vamos comigo? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam como de os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os teus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenho no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Louvamos-te, ó Deus, pela Escritura, e que ela se torne viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando eu disse antes de eu falar do texto para você, eu preciso tentar te mostrar um pouco da geografia bíblica, mas isso não tem nada a ver com a aula de geografia de amanhã, e nós não vamos ficar agarrados muito nisso. Mas é só para que você possa entender. Reparem que o verso 1, o texto diz que chama duas terras. Olha só. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Que terras são essas? Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, eles foram divididos em 12 tribos, as 12 tribos de Judá. E aí são os 12 filhos de Jacó, que depois ficaram sendo 12 tribos de Israel. A grande questão é que depois do reinado de Salomão, esse reino de 12 tribos foi dividido. Ele foi dividido sendo que ficaram 10 tribos e meia do lado de cá, chamado Reino do Norte, com a capital sendo Samaria. Uma tribo e meia ficou sendo chamada Judá, o Reino do Norte era Israel, o Reino de Judá com capital Jerusalém. O que isso tem a ver? A grande questão é que por volta do ano 730 depois de Cristo, ou seja, antes de Cristo, 8 séculos antes de Jesus, o rei da Assíria, que era um reino que ficava aqui no norte, ele mandou os seus exércitos. E a primeira coisa, e as primeiras tribos que eles entraram, foram a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Foram as duas tribos que eles entraram. E quando eles entraram nessas duas tribos, o que aconteceu? Eles colocaram fogo em tudo, destruíram casa por casa, mataram todos os homens, levaram as mulheres cativas, as crianças,
roubaram tudo aquilo que se chamava de despojos de guerra. E o que eles fizeram? A população que sobrou, alguns eles levaram escravizados para a Síria. O povo que continuou numa terra completamente devastada, o que é que o rei da Assíria fez? Ele mandou gente do mundo inteiro para lá, misturou aquele povo todo, e eles que eram o reino do norte, que ainda conheciam o Deus verdadeiro, passaram a não mais conhecer o Senhor. A nação de Israel passou a ser uma nação completamente modificada. Eles já não tinham mais aliança com Deus, e aí a aliança com Deus continuou somente em Judá, porque Jesus deveria vir. Aí, quando você começa a ler o texto, você começa a entender um pouquinho do que eu estou falando. O que eu estou falando? Zebulon e Naftali, segundo o profeta Isaías, 8 séculos antes de Cristo, é uma terra que sofre com pelo menos duas circunstâncias, e eu coloquei lá para vocês observarem. A primeira é uma terra que sofre com escuridão, mas não só sofre com escuridão, é uma terra que sofre também com aflição. E o que isso quer dizer? Essas duas palavras têm um sentido muito interessante no texto, porque em primeiro lugar, escuridão nada mais é do que desorientação, falta de esperança ou desespero. Quando o profeta diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali estão sofrendo, ele está dizendo, ela está sofrendo por quê? Porque é uma terra desorientada, eles não sabem mais para onde ir. É uma terra em que falta esperança, é uma terra em que existe um povo desesperado, é um povo sem orientação. Mas não é só isso que ele está dizendo. Quando ele diz que esse povo é um povo aflito, ele está querendo dizer o seguinte: esse é um povo que está pressionado. A palavra aflição aqui, ela tem esse sentido. É um povo que está pressionado, a pressão neles é alta demais. É um povo que está completamente angustiado. É isso que esse verso quer dizer. Ele está tratando de um momento em que eles vivem, em que eles não sabem para onde ir, eles não sabem o que vão fazer, estão desorientados, completamente sem direcionamento, mas além disso, estão com uma pressão tão grande dentro deles, estão com uma angústia alta demais, e eles simplesmente não sabem o que fazer. Rômulo, por que você trouxe isso para nós? Meus irmãos, quando nós falamos de fim de ano, esse é um período muito estranho, gente. Eu disse aqui semana passada que, infelizmente, nós nos esquecemos de datas comemorativas e o Natal é uma delas. Mas se você observar algumas reportagens, talvez seja uma das épocas do ano em que nós ficamos mais depressivos, em que nós ficamos mais tristes. Mas por que ficamos mais tristes e por isso ficamos mais angustiados? Alguns há que ficam tristes e angustiados, porque quando começam a fazer o balanço do ano inteiro, percebem que talvez não chegaram aonde queriam. Fato. Até porque daqui a pouco vocês já estão fazendo os planos para o ano que vem. Eu já sei, as meninas já estão fazendo aquele velho plano de perder os 3 ou 4 quilos que nós já combinamos aqui, certo? Já fizeram um plano de voltar para a academia, já fizeram um plano de ler a Bíblia toda. Eu falei isso ano passado, tá? Não estou lembrando. Já fizeram um plano de voltar para a academia, já fizeram um plano, não, esse ano eu vou estudar mais, eu vou ler tantos livros, vou assistir menos televisão, esse ano eu vou dar mais atenção para os meus filhos, tudo 2016.
problema é que essa promessa já foi feita em 2014, quando você chega no final de 2016, você percebeu que você não conseguiu cumprir. E aí, como você não conseguiu cumprir, esse sentimento de tristeza chega, porque afinal de contas, a gente traçou algum tipo de meta e nós não conseguimos chegar lá. Mas não é só por isso, não. Existe um sentimento, às vezes, de tristeza e aflição, porque alguns de vocês, daqui uns dias, vão se reunir com parentes em volta de uma mesa para comer um peru da Sadia que vocês juntaram dinheiro por 3 meses para comprar, com aquele parente que você não suporta e não viu o ano inteiro. Lembra dele? E você já está se preparando desde agora para poder encontrar com esse miserável pecador, que na verdade você queria matar, mas por causa do Natal você tem que encontrá-lo. Vocês já estão orando desde já para que, pelo amor de Deus, tomara que aquele seu cunhado chato não beba demais na ceia de Natal, para que vocês não precisem ouvir aquelas gracinhas que todo ano. Elias, o pior é quando o cara pega o violão. Cara, festa de família, quando alguém pega o violão, é final de carreira. Pode ir embora porque acabou. E isso gera tristeza, porque a gente não se relacionou com determinadas pessoas durante o ano inteiro, e vai chegar o fim de ano, e a gente vai ter que se relacionar com algumas que a gente não se dá bem. Aí tem aquelas festas da empresa que a gente vai, e aí tem alguns que começam a falar um pouquinho demais e chateiam a gente. Mas tem uma outra rapaziada que passa essa época de ano sozinho, né? Tá só. Talvez a família não está aqui, está em outro lugar. E aí, às vezes, outras pessoas convidam para ficar perto. Mas mesmo outras pessoas convidando para ficar perto, a gente sempre tem aquele saudosismo e falar, não é a mesma coisa. Aí a gente lembra, olha, era bom quando fulano de tal estava aqui, ciclano de tal estava aqui. É um período que o pastor não pode tirar férias, porque a turma fica depressiva mesmo. O telefone não para. Não para. Época de fim de ano tem isso. E é por isso que a gente reflete um pouco essas circunstâncias hoje. Mas é engraçado isso, porque aflição, escuridão, no fim das contas, o que o texto quer mostrar para a gente é um povo que vive em crise. É uma turma que está diante de uma crise muito forte. É uma turma que está diante de uma crise pesada. É uma turma que, no caso, Naftali e Zebulon, por causa da guerra, perderam familiares. Mas não perderam familiares, perderam casa. Não perderam só casa, perderam emprego, perderam sustento, perderam a identidade nacional. Já não tem mais CEP, não tem CPF, não tem RG, não tem lugar para trabalhar, não sobrou nada para eles. É uma crise sistêmica que esse povo está vivendo. Não é simplesmente ligar a televisão e assistir o jornal hoje, lá ver que tem tem impeachment, não tem impeachment, tem crise política, social e econômica no Brasil, e agora fora Cunha, dentro Cunha, e o Renan, não vão fazer nada com ele, a gente não sabe, e o STF vai entrar. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. É uma gente que perdeu a sua identidade. É uma gente que não tem mais família. É uma gente que sofre. Agora a grande questão é, como é que eu consigo trazer isso para nós? Como é que a gente consegue aplicar isso para nós? Meus irmãos, a verdade é que crise é uma coisa que todos nós passamos. Crise é algo que todos nós passamos. E aí deixa eu dividir algumas coisas com vocês. Foi muito interessante, ontem eu fui fazer uma visita no hospital. E quem estava passando mal era o Júnior da Ilta. Ele está lá e está bem. Ele está muito bem, está se recuperando, muito bem. Mas eu achei engraçado porque eu lembrei que há 2 anos, nessa mesma época, eu estava internado. Porque tinha um tumor no rosto, aqui. E inchou demais. E eu estava lá batendo um papo com eles, e fui orar com eles ontem, e eu estava lembrando exatamente que foi 15
15 de dezembro, mais ou menos, quando eu chego num pronto atendimento e estava doendo só, mas estava inchado. E o médico olhou para mim e falou bem assim: menino, o que você faz da vida? Eu falei: eu sou pastor. Aí ele falou: pastor, o senhor tem que ficar bom para poder pregar. Eu falei: pô, que bom, legal. Ele falou: pois é, o senhor vai ficar internado, o que o senhor tem é perigoso. Eu falei: ué? Eu já vi gente morrer com isso. Eu falei: opa, estava doendo só. Eu já vi gente morrer com esse negócio, esse tumor está na cabeça. Eu falei: calma, tocando bochecha. As veias, aí começou a falar um monte de coisa. As veias da cabeça são pequenas e você pode, esse negócio estourar, pode te dar um AVC. Eu falei: gente, mas só está doendo um pouquinho. E enfim, pastor, o senhor tem que ficar aqui. E eu não sei quanto a vocês, mas a primeira coisa que eu fiz foi chorar, é claro. Aí você diz assim: por quê? Primeiro, porque chorar é bom. Segundo, porque eu cheguei lá e eu falei: meu Deus do céu, mas eu só vim aqui porque o negócio está doendo e inchado. O cara falou que eu vou morrer. Mas a vida passa num minuto na cabeça da gente, né? Eu sei que eu já conversei isso com vocês uma outra vez aqui. Mas a vida passa um minuto na cabeça da gente. Porque a gente pensa assim: gente, eu tenho filho. Quem vai cuidar daquelas meninas? Se não sou eu, é claro, é Deus, né? Mas eu sou pecador também. Quem vai cuidar daquelas meninas? Como é que a Aline vai ficar? Aí a gente começa a pensar assim: mas e tudo que a gente fez? E tudo que a gente pensou? E tudo que a gente idealizou? E tudo que a gente sonhou? O que entra? Crise. Porque por um minuto você se vê na escuridão. E por um minuto você se vê aflito. Por quê? Por um minuto o que você observa? Você fala assim: e agora? Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. O que eu vou fazer? Eu estou na mão desses caras, eles que dizem o que eu tenho que fazer ou não. E a aflição é o que chega para a gente, que você não tem ação, você não sabe o que vai fazer. Você não sabe. Você não tem ideia. Agora, é assim em todas as áreas da vida da gente. É assim em todas as áreas da sua vida. Porque quando a gente estava acompanhando essa semana a reportagem que a gente está vivendo um caos social por causa do lance do Zika vírus. Vocês viram isso? Nunca tivemos tantos casos, a gente ainda não comprovou, blá blá blá, mas a gente fica pensando nas mães. Como é que elas estão? E o medo que as outras que vão engravidar estão também por causa desse, virou um caos social. E a gente não sabe o que vai fazer. Mas quando isso trata-se não só de sociedade, porque quando a gente olha para o país da gente, a gente vê uma conjuntura difícil. Eu tenho alguns amigos pastores, por exemplo, eu tenho um amigo pastor de uma igreja em Cariacica, que 70% dos homens da igreja dele estão desempregados. 70% dos homens da igreja dele. E aí você que sustenta a sua casa, imagina nesse período em que a luz já subiu 50% 10 vezes, em que a inflação já comeu o dinheiro da gente, são 10% do ano passado, mais 10% desse ano, e aí você se vê desempregado. E aí você vê o INSS que estava em greve, agora ele voltou. Não estou fazendo campanha política, só estou olhando como é que a circunstância é difícil. E a conjuntura é difícil. A conjuntura social é difícil. Porque quando eu recebo todos os meses, como um bom pobre que sou, qual é o prazer que o pobre tem? Quando recebe, paga a conta. É o maior prazer que você tem, ver a conta vazia, sem dinheiro nenhum, mas as contas todas pagas, não é assim? Agora imagina, quando chega o fim do mês, o cara não tem como pagar as contas, porque ele está desempregado. É o cara que vive completamente na escuridão e aflito, ele não sabe para onde vai. Porque não tem, na conjuntura que a gente está vivendo, não tem para onde ir. Um dia desse, fui bonito, cheiroso, lindo e maravilhoso, eu e minhas duas filhas de mão dada, entrar no supermercado para fazer uma compra. Aí eu olhei uma fila assim, embaixo, eu falei: uai, que fila é essa? Quando eu fui chegando perto, mas era uma fila de mais de 50 metros, sem brincar, muito mais do que isso aqui. Era uma fila enorme no estacionamento. Eu falei: gente, o pessoal está pagando o quê? Pagando, era uma fila enorme de gente com currículo para arrumar emprego. Em plena segunda-feira de manhã, nego aqui no Carone para arrumar emprego. Agora imagina você, pai de família, desempregado, cara. O que sobra? Sobra a escuridão e a aflição. Você não sabe o que fazer. Porque quando você olha, por exemplo, para dentro de casa, você fala assim: e agora, José? A grana acabou. O que sobra? Sobra a escuridão e sobra a aflição.
Mas não é só isso. A gente poderia tratar de vários casos. Eu estava ontem numa aula e o professor que já ele tentou ser pastor luterano e agora ele está voltando dizendo que faleceu um amigo que estudou com ele. Como é que esse rapaz faleceu? Aos 27 anos ele descobriu que tinha leucemia no domingo, na terça-feira ele morreu. Aos 27 anos, com uma criança dentro de casa para cuidar. O que sobra para a família? O que sobra para a família é escuridão e aflição. Porque quando nós olhamos, às vezes, para nós, o que sobra? Escuridão e aflição. A gente perdido, a gente aflito, sem saber o que vai fazer. E se nós formos desdobrar isso mais, e você começar a observar as relações que às vezes você tem com as pessoas em volta de você, também são assim. Porque há casais que vivem na escuridão e na aflição. Há casais que vivem e já não sabem mais porque estão casados. E a pressão que existe dentro de casa é algo absurdo. Já não sabem mais porque estão juntos. Já se perderam. Há pais que possivelmente estão aqui que já perderam o controle sobre os filhos há muito tempo. Sabem que os filhos estão indo por um caminho errado. Mas o que sobrou? Sobrou escuridão e sobrou pressão, porque você já não tem controle mais sobre a sua casa. Você já não tem controle mais sobre o que vai acontecer. Porque crise é algo que todos nós vivemos. Porque isso passa de alguma forma, de alguma maneira, na vida de cada um de nós. Agora, a grande questão, minha gente, e a gente não pode esquecer isso, é essa. Olha aquela primeira frase lá. Contudo, não haverá mais. Mas espera aí, pastor. O texto está dizendo que não haverá mais. O senhor está citando que existe um monte de exemplo assim hoje. O que o senhor está querendo dizer? É simples, gente. Simples, simples. Mateus capítulo 4, a partir do verso 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de... aquelas duas lá de trás? Quem é esse cara mesmo? Quem é ele mesmo? Isso é Jesus. Olha lá. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías está falando do profeta prometido, do Messias prometido e do Salvador prometido. Por que prometido? Porque é interessante, o verso 2 do seu texto, ele traz dois verbos para nós: caminhavam e viviam. Isso é um modo de vida. Era um povo que já estava cansado. Era um povo que vivia caminhando desse jeito. Era um povo que não tinha mais força. Era um povo que estava exausto. Era um povo que tinha perdido completamente as suas esperanças. Era um povo que não tinha mais condições de caminhar. Essa que era a ideia. Era um povo que estava tão perdido e tão aflito que ele vivia desse jeito. Era um modo de vida. O problema é que eles viram alguma coisa que raiou. E o que raiou? Raiou a glória do Filho de Deus. Jesus apareceu. Jesus apareceu. É isso que esse texto quer dizer. Meus irmãos, quanto às crises na vida da gente, qual é a diferença que Jesus faz? É essa que é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quanto às crises que nos chegam, como é que a gente reage? Qual é a diferença que o Evangelho, ou seja, o que Jesus fez na cruz, qual é a diferença que isso faz para a gente? Qual é a diferença que isso faz na sua vida? Uma só: esperança. Precisa gerar esperança. Jesus precisa gerar esperança na gente. Mas por quê? Olha que coisa interessante. O texto, quando diz que raiou uma luz, quando Jesus apareceu, quando Jesus brilhou, quando Jesus
manifestou, olha que coisa interessante, a linguagem já não é mais de sofrimento, a linguagem já não é mais de dor, de perdição. Quando Jesus aparece, a linguagem já não é mais essa. Quando Jesus aparece, a linguagem é: olha, essa rapaziada se alegra na colheita. Era um povo que estava perdido na escuridão, que andava por caminhos que já não estavam cansados de andar naqueles caminhos. Quando Jesus apareceu, a ideia é de que eles começaram a ter uma razão nova para viver, e até mesmo em plantar e colher e regar, e isso gerava neles alegria. Mas não só isso, gerava nas batalhas o seguinte: nós vamos vencer a guerra, nós vamos vencer a luta, nós vamos vencer a batalha, a gente vai vencer o desafio, nós não vamos parar por aí. Mas ele continua dizendo o seguinte, olha que coisa curiosa, quando ele diz: havia opressão, mas já não há mais opressão. Tinha uma canga que pesava de um lado para o outro, peso, tinha uma vara de castigo que já não existe mais. Meus irmãos, quando eu digo que Jesus, na hora das crises, precisa gerar esperança, em nome do Senhor Jesus, eu quero trazer à tona algumas palavras dele para você e para mim. É maravilhoso, e infelizmente, alguns de nós sofrem porque não conhecem a Jesus como ele realmente é. Alguns de nós ainda somos dominados e temos a nossa consciência dominada pelo diabo, porque a gente até hoje não conseguiu se apropriar de tudo que Jesus Cristo fez por nós. Até hoje. Quando a gente diz que Jesus veio dar esperança, gente, para nós, eu queria que vocês se lembrassem de algumas palavras dele. Primeiro, por exemplo, eu acho lindo quando Jesus em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é um efeito da cruz. Para aqueles que andavam na escuridão, para aqueles que andavam aflitos, para aqueles que andam sem paz, para aqueles que estão desassossegados, para aqueles que estão perturbados, o Senhor Jesus veio trazer paz. E a promessa é de paz. Para aqueles que andam por causa do pecado, com as costas cheias e chegaram aqui atolados no pecado e com as costas pesadas, o Senhor Jesus te chama em Mateus capítulo 28, dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós a minha carga, o meu jugo, e eu aliviarei vocês. Mas poderíamos citar outras palavras do Senhor Jesus, como por exemplo, para você que anda com medo, eu acho interessante em João 14, no verso 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E para você que está com a alma completamente vazia, Jesus diz para você: vinde a mim, porque eu sou o pão da vida. Ou para você que tem sede, ele olha para uma mulher e diz: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você ia pedir água. Eu ia dar água para você, mas para jorrar para a vida eterna, mulher. Meu irmão e minha irmã, hoje você que entrou aqui, e eu não sei que tipo de crise que você trouxe, mas eu queria dizer que Deus se importou comigo e com você, numa relação de amor. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, por gente como eu e você. E nessa relação de amor, Ele se importa conosco.
Eu aprendi isso com Ed Renekiewicz e eu achei maravilhoso. Ninguém entra no mundo espiritual e sai do mesmo jeito que entrou. Pastor, o senhor está virando místico? Não. Ninguém ora e sai do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ninguém chorou diante dos pés do Senhor e saiu do mesmo jeito que entrou. Cada oração que você faz é recolhida. Cada lágrima que você derrama, o Senhor recolhe. Cada dor que a gente sofre por causa das crises que nós vivemos o tempo todo, o Senhor recolhe. Cada uma delas, meus irmãos. Cada uma delas. E eu acho isso aqui lindo, quando esse texto coloca a bota do guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue vai ser queimada, porque não tem mais guerra, porque ele é o príncipe da paz, porque ele é o príncipe da paz. Pastor, eu estou em parafuso agora. Eu estou em parafuso porque Jesus garantiu esse monte de coisa, mas mesmo assim, a gente vive essas aflições tão grandes. Meu irmão, uns mais, outros menos, uns diferentes dos outros. Mas pastor, Jesus conquistou isso tudo por nós. Sim, meu irmão. Por isso ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus em momento nenhum, quando ora em João capítulo 17, diz, Pai, tira eles do mundo. Jesus não orou assim. E quando ele ensinou a gente a orar, em Mateus capítulo 6, ele disse, livra-os do mal. Em João 17, quando ele intercede por nós, ele diz, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Mas pastor, o que está acontecendo? Por que a gente vive isso tudo? Porque Deus está cumprindo o seu propósito em você, meu irmão. Porque Deus nesse exato momento está sendo glorificado na minha vida e na sua. Louvado seja o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. E nós temos sempre dito aqui, a grande facilidade que nós temos é louvar a Deus com ar-condicionado. Agora, semana passada, sem o ar, como é que vocês estavam? Porque louvar a Deus com a cisterna cheia, com a despensa cheia, louvar a Deus ganhando bem, isso é fácil, isso é tranquilo. Louvar a Deus agora com a segunda parcela do 13º, você pagar o cartão de crédito atrasado, louvado seja Deus. Quando sair o texto de férias daqui a pouco, você vai glorificar mais ainda. Agora, a gente consegue glorificar o Senhor, meu irmão, em qualquer circunstância. E quando eu me pego para pensar nisso, essa dificuldade. Essa é a dificuldade que a gente pega. Mas o que Deus chamou a gente, não para confiar na força do nosso braço. Deus não nos chamou para que a gente confiasse na gente mesmo. Porque você e eu só nos levantamos todos os dias porque Ele assim nos levanta. Porque é Ele quem nos deu fôlego de vida. Só temos trabalho, só temos emprego, só temos família, só temos casa, só temos amigos, porque o Senhor nos deu, irmãos. Porque o Senhor nos deu. Agora, o que isso precisa gerar em nós? Esperança. Esperança. Esperança que Deus cuida da gente. Esperança que Deus está conosco. Mas acima de esperança, há uma questão de relacionamento, como ele termina dizendo aqui. Eu acho esse texto maravilhoso. É curioso, nós vamos estudar esse texto aqui no dia 24. Mas olha só, porque um menino, lê lá, nos nasceu. É engraçado é que quando os anjos vão avisar para os pastores, ele diz assim, eis que vos trago boa nova que é de grande alegria, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém, ou de Davi, o Salvador. Mas peraí, nasceu para nós? É isso que o texto diz. Ele nasceu para nós, por nós. É isso que o texto diz.
Ele nasceu, morreu, ressuscitou por nós. Agora a grande questão, meu irmão, é o seguinte: está passando por um momento de crise? O Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro na sua vida? Não adianta você me ouvir. Você pode viver de psicólogo em psicólogo, psiquiatra em psiquiatra, análise em análise, livro por livro. A questão é a seguinte: o que é que Jesus quer de você? Ele é o seu conselheiro. Mas não só o seu conselheiro. Ele é o Deus da sua vida, no qual você confia tudo que você é e tem. E não só isso. O Senhor Jesus é Pai eterno e Príncipe da paz para você. Porque o maior convite que eu posso te fazer hoje não seria outro, senão a vir até Jesus. O maior convite que eu podia fazer para você hoje é para você vir se encontrar com Ele. No meio da crise, no meio do desespero, no meio da escuridão e no meio da aflição. No meio da pressão no peito, no meio da pressão no coração, no meio do nada, do vazio da alma. O convite que eu te faço é para que você encontre a Jesus Cristo. Pastor, já sou crente, vem encontrar com Ele de novo, para que você se renove. Pastor, nunca entendi Jesus Cristo. Vem até Ele para que você o entenda. Vem até Ele para que Ele mostre para você quem Ele é. Porque a terra que estava desesperada, Ele veio trazer luz. Irmãos, crises, todos nós vamos passar. A diferença é quando Jesus está com a gente. Essa é a grande diferença. A diferença do povo de Deus é porque sabe que tem um Redentor. Porque esse Redentor foi prometido e está conosco. O Salvador está conosco.